Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, está aí à sua disposição sempre. O telefone 50526622 e convidamos para esta edição, estamos na última semana do ano. Para esta edição, o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira, especialista em odontologia estética e prótese dental. Dr. Aônio, que bom tê-lo aqui. Muito bom estar com vocês. Desejo aí uma excelente tarde para todos os ouvintes, os telespectadores e um ano maravilhoso de 2015, com muita saúde oral e saúde geral. Eu já vou apresentar o Dr. Rodrigo Souto, cirurgião dentista, especialista em ortodontia, estética e prótese dental. Prótese, aqui está dental, veja a diferença. Prótese dental, prótese dentária, fazemos também. Zencopé... É que lá está outra coisa, você notou, né? Zencopé, obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado. Eu disse que ia apresentá-lo porque eu tenho aqui o livro do Dr. Aônio Vieira, Sorrir Faz Bem. Dr. Aônio, é verdade que sorrir faz bem, Dr. Aônio? E como faz? Faz bem para todos, para a pessoa, para as pessoas que estão ao redor, para a pessoa que está sorrindo, faz bem para a sua autoestima, faz bem, a parte hormonal melhora. É muito bom sorrir. O livro é muito interessante, realmente, né? Então, para um leigo como eu, que começa a folhear o livro e fica interessado com alguns aspectos aqui, sorria sem gengivite. Sem gengivite, sem problema de saúde. A gente aborda a importância do sorriso e nós abordamos também o que a pessoa deve fazer para sorrir sem constrangimento, sem medo de mostrar os dentes, sabe, confortavelmente. Isso que é importante. E todas as doenças que podem existir na boca. Tem um outro aqui que me chamou muito a atenção, porque eu recebi o teu livro da última vez que você esteve aqui. Sorrir sem mau hálito. É importantíssimo. A halitose não é bom para ninguém, né? Rodrigo está sorrindo aí, gostou dos itens do livro? Muito interessante, muito bacana. Sorrir sem mau hálito. É fundamental, principalmente... Mas não é opção da pessoa, no dia a dia, na vida profissional. Litose, mas a litose, aí eu vou aproveitar isso completamente fora da pauta dentro do livro. O doutor Aônio se referiu à litose. Né? A litose, a pessoa tem como... A prevenção da litose começa quando se acorda. Então, fazer uso de um raspador de língua pela manhã, passar pelo menos 3 vezes, ir na parte posterior da língua e puxar para a parte anterior. Toda vez, porque durante a noite forma-se uma saburra em cima da língua. Essas saburras são bactérias sulfonadas, que dão o odor do enxofre. Então, a pessoa pode melhorar a litose com isso aqui já. Tem outras causas da litose, né? Tem a causa de alimentação, conforme a alimentação que a pessoa faz, problema periodontal, doença periodontal, a cárie também dá mau hálito. Tem vários fatores, mas o fator principal da litose é essas bactérias que ficam na superfície da língua. O senhor me proporciona agora a oportunidade de fazer uma pergunta que é um assunto recente. É recente a indicação para que se tenha cuidados com a língua, que se faça escovação com a... Isso é recente, não é tão antiga essa prática, né? De se indicar às pessoas, o senhor está falando de fazer uma raspagem na a limpeza, língua. Porque a escova de dente que eu percebo com os pacientes é que ela causa uma náusea. Sim. E o raspador de língua já não tem esse problema, pelo menos diminui assim em 80%. Porque as escovas, hoje, elas vêm até com raspador de língua pequenininho. Era isso que eu ia me referir. Hoje a indicação é que você compre uma escova com um raspador de língua no verso, né? Mas não é comum, não é algo que a gente pratique com facilidade. A escovação já é complicada, né? Pouca gente, aliás, depois eu vou pedir ao Rodrigo que esclareça sobre isso, pouca gente faz uma escovação correta.
E aí, a limpeza da língua, esse é um hábito que está sendo difundido recentemente. Recentemente, e é muito importante. E o raspador não precisa ser esse aqui, pode ser, tem outros modelos em forma de V, em forma de colher, até uma colher de sobremesa, que não tem a borda cortante, a pessoa pode utilizar, porque tira aquela saburra. Essa saburra, à noite, nós não salivamos, que nós temos uma hipoglicemia fisiológica. Então, a gente babaria a noite inteira, né? Então, Sim. O próprio corpo, nós não fazermos alimentação, baixa a glicemia e a boca seca. Então, formam-se essas bactérias. Então, é importantíssima a pessoa, ao acordar, fazer a limpeza. Principalmente agora, no final de ano, né, que a pessoa costuma tomar a bebida alcoólica, e forma-se mais saburra ainda. O senhor já experimentou escovar a língua com aquelas escovas que são hoje tão anunciadas? Estou perguntando para o dentista. Não, eu uso o raspador mesmo. Rodrigo? Eu utilizo o raspador de língua. Não gosto dos raspadores que vêm na escova. Gosto de utilizar o raspador individualizado. E hoje a grande moda são as escovas elétricas, né? Que o pessoal está querendo vender, mas não é a melhor opção. Elas são bem indicadas para pacientes especiais que têm dificuldades motoras em executar uma correta higienização. A gente pode comentar até mais tarde a forma correta. O grande problema das escovas elétricas é que a gente não consegue controlar a força e, muitas vezes, a qualidade da cerda. E elas provocam retração gengival em grande parte dos pacientes. Quer dizer que a boa e velha escova, como essa enorme aqui, essa escova de Itu, que vocês trouxeram, a boa e velha escova é a melhor forma? É melhor para quem não tem problemas de dificuldade motora. Então, quem tem dificuldade motora, não consegue fazer a movimentação do punho, do braço, aí pode utilizar a escova elétrica. Agora, para quem não tem problema desse tipo, essa dificuldade, não deve-se utilizar a escova convencional. Eu chamei a atenção sobre o fato dessa escova para se escovar a língua, né? Repito, é um item novo que nós estamos aprendendo, é recente, eu sei disso, né? Não é, o Rodrigo já cresceu com isso, né? Não é o nosso caso, doutor Aoun. Na nossa época não era bem assim, sim, né? Sim, não, mas é uma prática interessante. Então, como eu vi aqui já da outra vez que o senhor teve, depois que me deixou o livro Sorrir Faz Bem, não é? Me chamou a atenção exatamente a litose e depois me veio, até por este assunto ser comum, não é? De se fazer uma higienização da língua, que é pouco comum, e espero que isso seja, né, uma prática adotada pelas pessoas cada dia mais, né, o que é difícil. Mas estamos no final de ano, última semana do ano, pouca gente consegue se segurar diante da fartura de comidas e bebidas. No entanto, especialistas alertam que, além dos cuidados com o peso e com a saúde em geral, os dentes merecem atenção especial devido a doces e bebidas ácidas. Como proteger os dentes nessas ocasiões? Doutor Aoun, doutor Rodrigo, quem... Deixa o Rodrigo... Então, o que acontece, né? Doces, bebidas... Toda vez que o pessoal vai sair para descontrair, vai para um bar com um grupo de amigos, ou numa festa de família, né? O pessoal fica lá comendo, batendo papo, mas ninguém levanta toda hora para escovar os dentes. E até inviável fazer um negócio desse, imagina? Sair, levantar, você abre a porta do banheiro e vê umas 10 pessoas escovando os dentes, você vai falar, meu Deus, o que é isso? É fila para cuspir na pia? E não dá, né? E fica uma situação inviável. Então, o que acontece? O alimento, na superfície dos nossos dentes, por um determinado período de tempo, junto com as bactérias que existem na nossa boca, elas provocam uma perda de íons na superfície dos nossos dentes. Conforme vai ocorrendo essa perda de íons, pode ocasionar uma cárie dentária. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Devido a essa grande exposição de ácidos, bactérias, alimentos, aqui eu tenho um modelinho, um exemplo, que é um dente convencional onde ocorreu o início de uma cárie dentária, né? Conforme vai ocorrendo a progressão dessa cárie dentária, eu não sei se dá para focar melhor aqui no dente, essa cárie ela pode começar a atingir o nervo do dente, a polpa do dente. E aí pode ser necessário fazer um tratamento de canal. Então, aquela famosa história, né? Prevenir é melhor do que remediar.
Então, se você prevenir a cárie, você vai prevenir uma futura dor, um futuro tratamento endodôntico, vai prevenir uma futura necrose do dente, que aí atinge a polpa do dente, vai prevenir um futuro abscesso até. Então, é interessante prevenir. Sempre que fizer alguma alimentação, o quanto antes for possível, não precisa levantar no meio do barzinho para escovar os dentes, mas o quanto antes for possível, fazer higienização dentária. Não pode dormir sem escovar os dentes. Comeu, foi numa pizzaria, chegou em casa, escova os dentes. Não pode dormir sem fazer uma refeição, sem fazer uma higienização. Tem gente que ainda faz isso? Tem muita gente que ainda faz isso. Infelizmente, ainda tem muita gente que ainda faz. E isso é muito prejudicial aos dentes, né? Qual é o pior, né? O pior período, vou colocar dessa forma, seria à noite mesmo ou durante o dia, quando não sei. A pessoa sai, hoje em dia, a vida está um pouco diferente, vamos colocar dessa forma. Então você vai a um almoço e quando não tem a oportunidade de escovar os dentes, de fazer a sua higienização. Então, a pessoa tem que ser disciplinada. Ela tem que, se ela vai no trabalho dela e ela tem que ter escova, tem que levar. Tem gente que leva marmita para trabalho, tem gente que vai no restaurante, mas não tem tempo de escovar. Tem que deixar no escritório, no ambiente de trabalho, uma escova e uma pasta dental e o fio dental também, para poder fazer a higienização. Senão, com o passar do tempo, com essa desmineralização que os alimentos e as bactérias vão ocasionando no dente, com o tempo pode aparecer uma cárie dentária. Então, o quanto antes a gente está escovando, remineralizando com o flúor da pasta, que não é um agente de grande concentração, mas ele ajuda a remineralizar, prevenir essa cárie, é melhor. É melhor. Doutor Aônio, o senhor colocou aí um raspador de língua, eu falei sobre essas escovas que hoje são vendidas com algo que você pode esfregar a língua, e aí o Rodrigo se referiu a fio dental. É outro também instrumento que eu posso classificar como essencial. Essencial, mas o hábito, eu diria que é novo no Brasil, de se incentivar o uso do fio dental. Já de entender isso, porque sem dúvida. É mais ou menos de 50 anos para cá e é novo. Eu considero novo, né, um produto que você tem para higienização. Antigamente o pessoal usava linha de costura, improvisava. Palito de dentes. Sim, ou palito de dentes. Mas o fio dental é imprescindível. Tanto que eu não vivo sem. Eu almoço, qualquer refeição que eu faço, se eu não usar o fio dental, me dá um desconforto tão grande. Eu me sinto, não sei se é porque a gente já está dentro da área, porque eu não tenho falta dentária também não. Porque às vezes quando eu paro ali, diastema, que é o que deixa entrar mais comida entre os dentes, né? Mas a escova de dente, ela só limpa 3 lados, como o Dr. Rodrigo vai mostrar para nós, e o fio dental limpa os lados que estão vizinhos aos dentes. Sim. Então a escova limpa 3 lados e o fio dental limpa os outros 2. Então tem que usar o fio dental. Inclusive eu oriento os meus pacientes a usarem primeiro o fio dental e depois o uso da escova de dentes. Rodrigo, eu gostaria de demonstrar naquele modelo ali, que eu acho até mais... Tem um morango aí dentro, será? Uma enorme boca aqui que eles trouxeram. Nossa, isso daqui vai dar para sustentar esse... Haja churrasco. Então, o que acontece, né? O doutor Aônio comentou, é interessante fazer a higienização com o fio dental antes, previamente, para depois fazer a utilização da escova. Antes o fio dental. Por quê? Porque sim. Se tiver um pedacinho de carne entre os dentes, o fio dental vai estar removendo esse pedaço de carne. Sim. E aí, posteriormente, com a pasta de dente... Posso colocar aqui o primeiro estágio da limpeza se faz com o fio dental. É o fio dental. Então imagina que a gente tirou aquele pedacinho de carne que tinha entre os dentes. Posteriormente, com a higienização da escova, na escova vem a pasta. Na pasta vem o flúor. O flúor vai estar remineralizando aquele pedacinho que a carne estava encostada. Então, se não tirar a carne antes, como é que o flúor vai remineralizar aquele pedaço? Não vai. Então, primeiro, higienização com fio dental, para posteriormente apenas fazer a higienização com a escova. Eu queria aproveitar a oportunidade, muitos pacientes falam, mas eu vou escovar os dentes e sangro os dentes. Aí eu mostro para o paciente a correta higienização do fio dental.
E vai sangrar porque a gengiva está inflamada. Ela sangra. Posteriormente, na próxima refeição, o paciente tem que fazer novamente a higienização com fio dental. Vai sangrar? Vai, mas um pouquinho menos. E assim sucessivamente, ele continua passando, vai sangrando, vai diminuindo esse sangramento. Até que uma hora chega no grau zero de inflamação, em que a pessoa faz a utilização do fio dental e não ocorre mais o sangramento. Para isso, é importante saber uma correta técnica dessa higienização do fio dental para poder desinflamar, limpar. Então, vamos ver aqui nesse modelo como a gente vai fazer a higienização. O mais importante é primeiro a pegada do fio dental, tem que ter a pegada. Então, a gente poderia enrolar o fio dental nos dedos médios e com os dedos indicadores e polegar livres, a gente vai dar o direcionamento do fio. Então, recapitulando, a gente enrola o fio dental nos dedos médios e com o dedo indicador e polegar livres, a gente vai dar o direcionamento do fio. Vamos mostrar nesse modelo, eu não sei se dá para focar bem aqui. Não, né? é o recurso. Tem um detalhe aí, né? Por exemplo, o Iago não vai gastar tudo isso de fio dental que você está falando. Do jeito que ele é mão fechada, você tirou aí mais de meio metro de fio dental para fazer enrolar nos dedos. Mas Iago, precisa. O Iago é com as duas mãos assim. Precisa. Então, você não vai... Você tirou aí mais de meio metro de fio dental. Porque o interessante, eu vou mostrar, tem várias, né? Sim. Então, o que acontece? Esse é o correto. Perfeito. A gente entra com o fio dental entre os dois dentes, né? Uhum. E a gente vai abraçar até o colo do dente. Entre os dois dentes, a gente vai abraçar o dente e fazer a remoção. Eu entro novamente com o fio dental, mas ao invés de eu abraçar esse lado do dente, eu vou abraçar o outro lado. E até ali, entre o dente... no lado esquerdo, agora você vem para o lado direito. Para o lado direito. Então tem que entrar... outro dente. Tem que entrar 2 vezes no mesmo espaço. E aí, fazer a remoção. Depois que a gente entra num dente, a gente está falando do quesito do fio dental. Conforme você vai passando em vários dentes, o fio dental ele pode ir desgastando. E para ele não romper no meio, você pode ir girando a sua mão. Você vai girando o fio dental e vai passando para o outro lado. Então, se você começa fazendo higienização do fio dental de um lado, como aqui, né? Sim. Você pode ir girando o fio dental para o ponto que está sendo passado não ir se desgastando e o fio dental romper. E, além disso, você vai estar prevenindo que a bactéria instalada em um ponto passe para o outro ponto. Apesar que isso daí é mais importante para você não perder tempo, né? Não romper o fio dental durante Rodrigo, a higienização. Um detalhe. O senhor disse que a pessoa vai fazer a higienização com o fio dental. Sim. E provoca sangramento. Aí, no dia seguinte, a gengiva está inflamada numa situação dessa. Menos inflamada do que estava anteriormente. Não, mas é esse o detalhe. Não tem uma medicação para isso. É escovação mesmo. É escovação mesmo. O pessoal às vezes quer vender. Passa o colutório, que é o bochecho. Não funciona. O que funciona é a remoção mecânica da sujeira. Entre a gengiva e o dente, o bochecho, o colutório, não faz essa remoção. Então, apenas o fio dental vai fazer essa remoção associado posteriormente. Qual é a função dele? Olha, existem muitos colutórios no mercado, né? O melhor colutório, o colutório é indicado para uma prevenção. É aquele líquido que a gente faz bochecho com ele. O bochecho. Né? O líquido de bochecho bom é aquele sem álcool com flúor. Sem álcool, por quê? Não sei se o pessoal lembra do metiolate, que tinha álcool e Sim. saiu de circulação. Depois que eles tiraram o álcool da fórmula, voltou a entrar em circulação. O álcool impede a reparação do DNA da célula. Então, se você tem uma ferida, um machucado, e fica bochechando com um bochecho que contém álcool, além de você sentir todo aquele ardor, aquela queimação na boca, você vai estar prevenindo a cicatrização de alguma ferida. Você pode até contribuir para um câncer bucal. Porque um álcool com trauma impedindo a reparação, você pode estar facilitando a formação, a instalação de um câncer dentro da sua boca. Doutor Aônio? É isso que o Dr. Rodrigo está falando. E outra parte do sangramento, que às vezes o tártaro ele está subgengival. Então a pessoa tem que fazer também cuidados periódicos no profissional, cirurgião dentista, para ver se tem o tártaro subgengival. Que nesse caso, só o cirurgião dentista vai conseguir tirar esse problema, esse cálculo que está embaixo da gengiva. Então a pessoa tem que usar o fio dental, fazer a escovação
e procurar os cuidados profissionais de 6 em 6 meses no mínimo. Aí depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm maior tendência de tártaro na boca, essas devem ir de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Eu tenho pacientes que vão anualmente no meu consultório. Tem outros que eu já faço vir de 3 em 3 meses. Então depende do índice de placa, de sais minerais que ele excreta na saliva. Então o profissional que vai ditar o tempo de retorno do paciente no consultório. Mas o doutor Rodrigo falou sobre a higienização manual. O senhor fala sobre o tártaro. O tártaro é só um profissional que consegue retirar. Só o profissional. Então o tártaro é a calcificação da placa bacteriana. Então a pessoa tem sais minerais na saliva, esses minerais ele tem uma polaridade com a placa bacteriana, então ele vai deixar aquela placa bacteriana dura. Então a pessoa tem um monte de bactérias coberto por uns sais minerais que pode ser cálcio, ferro. A gente vê a procedência conforme a cor do cálculo. Sim. Então tem que ser, aí só o cirurgião dentista que consegue fazer essa limpeza, e hoje nós temos equipamentos super modernos para fazer essa higiene, com piezo elétrico, que é o novo ultrassom, os jatos de bicarbonato, as curetas que ainda são utilizadas hoje, mas só o cirurgião dentista para fazer essa limpeza. Estamos no final do ano, vamos abordar um outro assunto que é o clareamento dental. Como todos sorriem muito nas festas de fim de ano, inclusive para as fotografias, muitos procuram dar uma ajeitada rápida na aparência com clareamento. São recomendáveis? Quais os melhores métodos, se forem recomendáveis, né, doutor Rodrigo? Eu não sei se eu posso dizer são recomendáveis. São, posso começar sem por dúvida. aí. São recomendáveis. Essa são recomendáveis, pergunta. Desde que feito por um profissional cirurgião dentista habilitado. Certo. Com certeza, são super recomendáveis. O clareamento não estraga os dentes de maneira nenhuma, mas é importante fazer num profissional habilitado, pois dependendo da concentração do produto, o paciente, se ele quiser comprar e fazer em casa de alguma forma, ele pode se machucar. Então ele tem que saber, eles têm que ser orientados por um profissional. Aí a segunda parte da pergunta é quais os melhores métodos? Existem várias escolas e várias filosofias, né? Eu já tive a oportunidade de fazer curso na escola do Dr. Aônio. Ele tem uma filosofia de estética e ele faz uma associação de clareamento caseiro e o clareamento a laser. Eu sigo essa filosofia de clareamento porque dá certo e meus pacientes ficam muito felizes quando você usa esse com o resultado. Clareamento caseiro, o que significa exatamente o caseiro, para que eu não queira chegar em casa e fazer um clareamento, né? Usar alguma fórmula porque quando se fala em clareamento no Brasil, claro. Caseiro, aliás, quando se fala em caseiro, né? É casa. Né? Nós temos no mercado agentes de clareamento de baixíssima concentração, que são aquelas fitinhas que são vendidas na farmácia, que a pessoa usa uns 50 anos e tenta ver algum resultado. Pode clarear, mas é muito pouco, é baixíssima concentração. Existem os agentes de média concentração, que a gente chama do clareamento caseiro, que é feita a confecção da moldeira, e o produto contém uma maior quantidade de peróxido, ocorre um maior clareamento, e um agente de altíssima concentração, que é feito em associação com o laser. E nós fazemos essa associação do clareamento caseiro e do clareamento a laser, que é o de média e o de alta concentração. Deixa eu tentar falar mais no... É como se o agente caseiro preparasse os dentes para receber o laser. Eu vou na farmácia, posso encontrar na farmácia? Não. Esses produtos você só encontra numa clínica habilitada. É isso que eu queria numa clínica habilitada. Que você esclarecesse, o Aônio esclarecesse. Se quiser um clareamento Por isso verdadeiro... que eu chamei a atenção para o caseiro. Se quiser um clareamento verdadeiro, real, tem que ir numa clínica dentária e pedir um... Só especialista, doutor Aônio? Só o cirurgião dentista, todos estão habilitados. Percebeu por que chamei a atenção para o caseiro? Claro, caseiro. Né? Porque quando falou em caseiro, eu me imagino indo na farmácia e achando a solução e indo praticar em casa. A palavra não pode. Tanto que o grande problema que pegou de clareamento no passado era a sensibilidade. E hoje nós utilizamos esse protocolo que é feito 1 hora
2 dias antes da sessão, e na sessão do clareamento, em 40 minutos, nós conseguimos trazer o dente de um dente escurecido 4 para o número 1. Num tempo curto e sem dar uma hipersensibilidade nos dentes da pessoa. Então a gente consegue fazer o clareamento rápido com esse preparo que a gente faz antes, que na verdade ele não é o clareamento, a gente prepara o dente para fazer o clareamento. A gente deixa o esmalte permeável para haver a entrada do oxigênio, que o que clareia na verdade o dente é o oxigênio, que a gente usa peróxidos, né, que tem que fazer um isolamento da gengiva do dente, para nós aplicarmos esse peróxido que libera o oxigênio. O oxigênio vai na dentina e oxida os cromóforos, que são aqueles elementos que dão a cor no dente, e oxida os corantes da alimentação. Então, só o profissional para fazer esse processo, o cirurgião dentista, num tempo curto, rápido, sem sensibilidade. Doutor Aônio, pergunta de leigo absoluto. Eu não vou lá fazer clareamento porque eu imagino que enfraqueça meus dentes. Não, de maneira nenhuma. Porque da mesma o produto é um óxido, ele só oxida corantes. Então, o colágeno do dente não enfraquece, a parte mineral também. Já. Por que o dente fica amarelo? Por causa da alimentação. Vinho tinto, café, vinho bebidas. Branco pode? Vinho branco pode. Eu prefiro o tinto. Mas o senhor tem facilidade de fazer o clareamento depois. Mas é uma pergunta recorrente exatamente porque muda, né? Porque os dentes ficam amarelados. Ficam amarelados, muito café. Então tem que... Tem algum produto específico? O senhor citou vinho tinto, né? Beterraba, café, mate, todo corante da alimentação escurece o dente. Então, se a gente consegue clarear ele da escala do 4 para o 1, uma vez clareado, nunca mais ele vai voltar àquele estágio inicial. Então, se ele chegou no 1 com a alimentação, ele pode ir para 1,5. Então, com reforços de clareamento que nós fazemos anual ou bianual, nós conseguimos voltar o dente para o 1 novamente. O senhor citou beterraba? Nossa, só tinta. Essa tinta ela penetra, porque o esmalte ele tem uma certa porosidade, né? Então, o corante passa para a dentina. Então, o clareador ele oxida esse corante. Doutor Rodrigo, algo a acrescentar, doutor Rodrigo? Não, sem dúvida. É só imaginarmos uma parede branca, se arremessarmos uma beterraba, uma Coca-Cola, um café, vai manchar a parede. Coca-Cola tem essa incidência que nós estamos citando aqui, de corantes? Com certeza. Refrigerante, algum refrigerante específico, citamos a Coca-Cola, mas tem outros, esses refrigerantes de laranja, de... Tudo que se arremessar numa parede e manchar a parede, vai manchar. Se nós arremessarmos uma Coca-Cola, uma Pepsi, é um corante mais escuro, né? Se for um suco de melancia, é um corante mais avermelhado, não um corante mais amarronzado, mais avermelhado. Uma laranja, amarelo, vai amarelar. Então são corantes diferenciados, vermelho. Um chá verde, aí já vai esverdear, né? Então, dependendo do corante, ocorre um escurecimento de acordo com esse corante. A nossa bebida diária, o cafezinho, qual é a incidência nessa situação de amarelar os dentes? Altíssima. 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 Então, matei aqui o meu. Mas eu não vou deixar de tomar meu cafezinho, eu não vou deixar de tomar meu vinho tinto. E aconselho também a ninguém fazer isso. Só durante o período do clareamento que a gente orienta o paciente a mudar o hábito dele. Depois, vida normal. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Conosco hoje o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira, que é especialista em odontologia estética e prótese dental, e o cirurgião dentista Rodrigo Souto, que é especialista em ortodontia e ortopedia facial. Quando eu digo Rodrigo Souto, as pessoas confundem, perguntam se é parente do jogador, alguma coisa assim ou não? No Google às vezes confunde, né? Que aparecem muitas postagens, mas tem um pessoal ali da Paulista que me conhece bem. No intervalo aqui, o James, que o que ele fica horrorizado no gabinete dentário é o motorzinho. Esse barulho assusta realmente muitas pessoas. Muitas pessoas têm medo do motorzinho, né? Hoje já existem motores silenciosos, né? Não, então não é motor, como? Tem silencioso? Só que ao invés de ser metálica, ela é de porcelana. Sim, então não faz o mesmo barulho que o motor convencional. Ele é incrivelmente... O doutor Aônio é de uma época em que aquele negócio parecia... cordinha. Né? Parecia uma cordinha. Né? E por incrível que pareça, hoje para uma remoção de cárie, não é mais necessário apenas o motor odontológico convencional, aquele barulhão. Hoje já é possível fazer a remoção de uma cárie com um sistema piezoeletrônico, né? O piezoelétrico. Já não faz mais aquele barulhão, você faz a remoção da cárie e o paciente não fica assustado. Mas ele precisa procurar uma clínica especializada nisso. Né? Sim. Quer dizer que o James com equipamentos indicar especiais. Uma clínica especializada assim para o James, que tem barulho do motor, tem medo do barulho do motorzinho. Doutor Aônio, qual é a idade certa para iniciar um tratamento dos dentes? Desde quando nasceu o primeiro dente de leite, já tem que procurar o profissional. E você sabe que é muito interessante. Eu, na minha clínica, eu atendo os filhos dos meus pacientes. Então, eles vão quando nasce o primeiro dente de leite e já começa a ir no consultório dentário. Então, a gente já vai dando assistência. Hoje, as crianças chegam no meu consultório, não tem mais aquela de a criança ficar com medo. Ela vai sozinha e senta na cadeira. E não tem problema. Então, eu já cuido desde pequenininho, porque o importante é a prevenção. Então, a gente faz a prevenção, tanto eu, o Dr. Rodrigo também faz nos pacientezinhos dele. Então, a gente começa a prevenir com profilaxia e aplicação de flúor. Porque o flúor ele vai penetrando no esmalte dentário
e a pessoa não tem cárie. Outro dia aqui no Gente que Fala, um colega teu disse que já ensina a escovação mesmo antes do primeiro dente. Claro, a gente já dá orientação para as mães, que já se usa, começa o cuidado já em nenê, que tem essas dedeiras aqui, olha, que a mamãe põe e já começa a fazer a limpeza. Já com a criança sem dente já precisa ser feita a limpeza, com uma gaze, toda a mamada tem que passar gaze umedecida em água ou em soro e fazer a limpeza da gengivinha da criança. E uma mulher grávida, a informação é que as mães, né, as futuras mães já podem começar a cuidar dos dentes do bebê como? Já a alimentação, o flúor, normalmente o obstetra, o ginecologista já passa o flúor para suprir a falta que a mãe tem, né, durante a gestação. Então já começam esses cuidados já na fase já de formação dos dentes, para o flúor e para os dentinhos do nenê também, que está em formação. Doutora Oni, o doutor Rodrigo, ainda neste assunto, chupeta. Qual é o papel da chupeta? Ajuda, prejudica? O papel da chupeta para as grandes famílias, elas são utilizadas para que o neném pare de chorar. O problema é a grande alteração dentária e esquelética, entorta o dente e entorta o osso da criança, do seu filho, da sua filha. Então, por um lado é bom porque acalma os pais e a criança que para de chorar. Por outro lado, entorta os dentes e os ossos maxilares dessa criança. O prejuízo é tão grande assim? Incrivelmente grande, né? E dependendo da modificação esquelética, às vezes só o aparelho dentário não corrige. É necessário, às vezes, alterar a complementação de uma cirurgia, de um cirurgião, para arrumar a base óssea, que a ortodontia move os dentes. Quando a base óssea fica torta por causa de uma chupeta, é necessário arrumar a base óssea. E aí é necessária uma complementação cirúrgica de um bucomaxilo para arrumar a base óssea associada ao ortodontista. Agora eu vou acrescentar algo mais nessa pergunta sobre o uso da chupeta. A criança está chorando, a mãe põe açúcar na chupeta. O açúcar na chupeta, o açúcar... Você nunca viu isso, né? Olha, eu nunca orientei nenhuma mãe a fazer isso. É isso que eu quero saber. Doutora Oni riu, mas doutora Oni... mas isso é normal. Isso é um recurso comum, recurso comum quando as crianças estão chorando. A gente, pelo menos eu oriento o uso da chupeta até 2 anos. Passou dos 2 anos, tem que tirar a chupeta da vida da criança. Porque a chupeta, ela entra como um conforto para o pai, na verdade, né? Fala, o filho está chorando, põe a chupeta ali, que a chupeta faz o quê? Às vezes dá para a criança se sentir que está com a mãe, mamando no seio da mãe. Então essa é a função da chupeta. Fala, fica aí, fazer de conta que ela está mamando, né? Se for mais docinho, melhor ainda. Melhor aí danou-se. Aí açúcar... Não pode. Um grande problema, né, essa supressão, é suprir emocionalmente a criança. E aí o que acontece? Sim. O pai tira a chupeta, a mãe tira a chupeta e a criança se sente, tá faltando. E ela começa a colocar o dedo. Sim. E aí, ao invés da chupeta entortar, começa a ocorrer alteração por causa do dedo. Então, também não podemos deixar a criança chupar o dedo. Então, entre um dedo e uma chupeta, é melhor a chupeta. É mais fácil do ortodontista arrumar a alteração da chupeta do que com o dedo. Mas vários autores, vários profissionais se perguntam e já fizeram os exames até quando uma criança deve ou não ficar fazendo uso de uma chupeta. Então, algumas pessoas falam 2 anos, outras falam 4, outras falam 6. Mas é importante que quando começar a ocorrer a troca dos dentes de leite pelos permanentes, não pode mais estar usando chupeta. Mas e agora, doutor? Se eu tirar a chupeta, ele coloca o dedo. Para tirar o dedo, tem que devolver a chupeta. Como é que a gente faz? Então, 6, 7 anos, 6, 7 anos, está trocando os dentes de leite pelos permanentes. Seu filho está chupando chupeta, não quer tirar a chupeta, não quer tirar o dedo, vá no ortodontista, que existem dispositivos que podem ser colados, cimentados, que vão impedir que o seu filho utilize a chupeta ou chupe um dedo.
O dedo é mais difícil, né? O dedo é mais prático, né? Então, uma chupeta... Eu recebi uma cliente, tratei ela, já acabei o caso dela, ela estava com 32, 33 anos de idade e chupava o dedo. E ela falou, doutor Rodrigo, eu chupo o dedo todas as noites. Base óssea torta, com problemas dentários. Sim. Então, eu coloquei um dispositivo que ela ficou impedida de chupar o dedo. Tratamento ortodôntico dura uma média aí de 24 apertos, 24 meses. Hoje ela não está mais chupando o dedo. Mas a contenção foi colocado também um pequeno dispositivo para ela não conseguir chupar o dedo. São pequenos esporões que são colocados. E a pessoa, claro que não vai furar o dedo, né? Mas se tocar, incomoda durante o sono. Então a pessoa acaba deixando de chupar o dedo. Ou resolveu ou ela não está contando a verdade, o senhor. Está com o dispositivo, então não tem como ela chupar o dedo. Doutora, não tem jeito. Às vezes é mais fácil dizer, eu resolvi. Resolvi, ele para de me apertar. Se continuar chupando o dedo entorta os dentes. Como ela passa lá, os dentes estão retinhos, ela não está chupando o dedo, né? Olha, repito, estamos começando a última semana do ano, né? E depois dessa festança toda, a maior preocupação de muitas pessoas é conseguir se livrar do peso ganho no final do ano. Nessa etapa, uma grande ajuda pode vir dos dentistas através da placa oral. Segundo pesquisadores, a placa que ajuda a emagrecer, o dispositivo intrabucal bariátrico, reduz em cerca de 23% a ingestão de alimentos, o que significa 533 calorias menos por refeição. Como é essa prática, como é essa placa, como funciona? Rodrigo, Aônio? Essa placa é a placa bariátrica. Isso aqui é um método novo, que a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela elimina o estômago ou o intestino, é feita uma cirurgia ou com anéis para reduzir o tamanho do estômago. Então a gente faz a placa bariátrica, nós diminuímos o tamanho da boca, o volume da boca. Então a pessoa tem... eu trouxe aqui um modelo de uma placa, é um aparelho como se fosse um aparelho removível ortodôntico, que a pessoa coloca antes das refeições principais. Então ela deve ser feita, a gente faz uma moldagem e diminuímos a boca do paciente pela metade. Então isso aí faz com que a pessoa leve mais vezes alimento à boca, em menor quantidade, e o tempo da refeição dessa pessoa aumente. Porque o nosso cérebro recebe do nosso estômago a ordem de saciedade depois de 20 minutos que nós iniciamos a nossa refeição. Então essa placa ajuda nesse ponto. Então faz com que a pessoa demore mais para terminar a refeição. Então depois de 20 minutos ela fala, estou com o estômago, estou saciado. Aí sim, diminui. Então foi feito um estudo e ela diminui 23% a ingestão de alimentos. Mas se o senhor pegar o Benê de Oliveira aqui na Rádio Trianon, ele não se importa em ficar mais meia hora comendo. Né? Aí vai muito da pessoa, mas depois a gente trabalha numa reeducação alimentar. Então a gente orienta o paciente a levar o alimento à boca em pequenas porções. Cada vez que ele leva o alimento à boca, ele tem que mastigar, contar de 1 a 25 vezes. Fechar os dentes e fazer a alimentação, para que esse alimento, quando chega no estômago, já esteja quase que processado. O que a gente percebe quando a gente vai fazer a refeição, a pessoa come muito rápido. O volume de alimento que entra é muito grande. Então, dessa maneira, ele restringe o consumo de calorias. Então a gente já vem fazendo essa prática aqui já há uns 2 anos que eu venho fazendo no consultório e os resultados são surpreendentes nos pacientes. O primeiro passo o paciente tem que querer emagrecer. Sim, sim. Então é um método menos invasivo do que uma cirurgia que a pessoa vai se submeter no hospital, cortar o estômago pela metade, e a pessoa aprende a se alimentar, aprende a mastigar corretamente. Então a gente dá orientação, a maneira que fecha os dentes. Quando um dente encontra no outro, ele deve abrir, não deve continuar apertando, porque aí destrói o dente. Quantas vezes deve mastigar.
Nós damos orientação também dos alimentos, que também não adianta você fazer uma refeição de 20 minutos e comer doces os 20 minutos, ou massa, macarrão. Então, a gente dá uma orientação, a gente trabalha junto com um nutricionista. Aí já é uma reeducação alimentar. Então, a gente dá uma reeducação alimentar e nós temos obtido resultados excelentes com essa prática. Doutor Rodrigo, quando ele mostra essa placa, né, para que se diminua a ingestão de alimento, é semelhante à placa que se utiliza para evitar que a pessoa fique com o dedo na boca? Não, é completamente diferente. O dispositivo que é para não deixar o dedo na boca são uma espécie de esporões. Spurs, né, que os norte-americanos chamam. É diferente. O Spurs é para incomodar se você coloca o dedo. Esse daí é para diminuir o volume de espaço de dentro da boca. Essa placa ela é muito interessante e ela deve ser associada junto a um trabalho de um nutricionista, de um cirurgião médico, que às vezes a pessoa passou por uma cirurgia bariátrica, e aí é interessante também. Tem que fazer uma reeducação alimentar, tem que passar no cirurgião dentista, pode fazer o uso da placa para ajudar a diminuir aquela ansiedade que tinha antes de comer. A pessoa queria comia 1 quilo de alimento em menos de 20 minutos. Então ela vai ter uma maior dificuldade, ela vai ter que mastigar mais vezes e ela não vai conseguir engolir tanta comida de uma só vez. Ela vai sentir-se saciada mais rapidamente. E trabalhando com o nutricionista, trabalhando com o médico, tudo hormonalmente também, tudo isso daí agrega. E é igual a Fórmula 1. Não adianta ter só o melhor piloto. Tem que ter o melhor carro, o melhor motor, a melhor suspensão, o melhor pneu, senão não chega no sucesso. Para ter sucesso, tem uma equipe multidisciplinar, é mais fácil de se conquistar os resultados almejados. Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o cirurgião dentista Aônio Vieira e também o cirurgião dentista Rodrigo Souto. Estamos na última semana do ano e olha, neste final de ano, está todo mundo sujeito a essa situação. Até Shakespeare disse em uma de suas obras que nunca houve filósofo que padecesse pacientemente de uma dor de dente. Não é fácil suportar a dor de dente, ela não deve ser ignorada, mesmo que desapareça sozinha, pois pode ser motivada por diversas razões. Quais seriam as razões, doutor Rodrigo? Olha, uma cárie dentária, um abscesso agudo, um problema endodôntico, todas essas são de causas que podem, um câncer, várias causas podem desencadear uma dor nessa região de cabeça, na região parte dentária, né? E é importante quanto antes, o interessante é fazer a prevenção para evitar que se chegue nesse ponto, não só de cárie, mas de um câncer também. É importante ir lá no dentista para ele fazer a avaliação, olhar e fazer a palpação, ver se não tem um câncer. Ou algum outro tipo de lesão, benigna ou não, que é uma lesão benigna que pode se malignizar, né? Não é só para fazer a profilaxia e o flúor para não ter cárie. Então é interessante sempre fazer essa prevenção. E se eventualmente ocorrer uma grande dor dentária, aí vá de urgência no cirurgião dentista para ele fazer esse atendimento de urgência e resolver esse problema. Doutora Aônio, algum outro sintoma que deixa a gente com dor de dente? Final de ano com dor de dente, né? Que eu vou achar o doutor Aônio. Às vezes a sinusite que reflete nos dentes. Sim. Então é um problema que também é o otorrino que cuida, mas o cirurgião dentista ele detecta e diagnostica muito sinusite nos pacientes. Que às vezes ele chega, estou com dor aqui. Então a gente radiografa, vê que não tem nada, pede um raio-x dos seios da face e pronto, a gente vê a sinusite no paciente. Sinusite, rinite, esse tipo de sinusite, essas inflamações. Mas a sinusite que reflete nos dentes, a otite também, o doutor Rodrigo está falando. Então, o que é importante é ir no cirurgião dentista mesmo, de 6 em 6 meses, e na urgência ir correndo, porque nós fazemos o exame não só de cárie, nós fazemos um exame de palpação também, uma palpação muscular, ganglionar. Então, nós verificamos todo o tecido duro, que são os dentes, e o tecido mole também é examinado nessas consultas periódicas. Seria exagero eu dizer que quase todos os brasileiros, a grande maioria, sofre com problemas de cárie? Olha, eu digo que 95% da população tem problemas dentários. Nós ainda somos os campeões mundiais dos desdentados. Sim. O Brasil. Pelo menos nisso a gente está
É primeiro lugar. Invicto. Primeiro lugar. Por muitos anos, invicto. Olha que Nunca sofreremos uma goleada nisso. Olha, eu espero que passe. Pelo menos a gente trabalha muito quando a gente tem a oportunidade de dar orientação de higiene bucal, essa orientação de ir no cirurgião dentista de 6 em 6 meses, né? Doutor Aônio, doutor Rodrigo, nós temos aqui esse índice, eu falo em 95%, mais de 90% dos brasileiros têm problemas bucais, né? Agora a pergunta, e todos os brasileiros procuram um dentista? Infelizmente, não. O que a gente vê, assim, a classe B, C já estão frequentando, né? Mas não tem ainda aquela orientação da higiene bucal, como deve ser feita. A gente sente muito quando a gente vê o pessoal, às vezes a gente enxerga a placa bacteriana. Então fica aquela sujeira entre os dentes, tártaro. Aqueles dentes enegrecidos. O dente é uma coisa só. Uhum. Então, infelizmente, ainda é muito grande a população que não faz uso periódico de cirurgião dentista. Não costuma visitar os cirurgiões dentistas de 6 em 6 meses. A falta de informação de prevenção, né? Eles precisam frequentar mais os consultórios dentários, né? Existe uma grande falta de informação, de higienização da pessoa, em como, tem que ir no dentista. Geralmente o pessoal só vai quando dói, quando está morrendo de dor. Caso contrário, eles, não precisa e tal. Mas não é bem por aí o caminho. Aqueles que nem com dor vão ao dentista? Não, com dor o pessoal vai. É uma das maiores dores que o corpo humano é capaz de sentir. Então, geralmente o pessoal às vezes pode até ir para o hospital, mas no hospital geralmente não se faz, né, abertura endodôntica, e aí acaba sendo encaminhado para alguma clínica dentária, né, para fazer uma abertura endodôntica ou algum outro problema de urgência. Vários problemas podem desencadear uma grande dor, né? O certo é que brasileiro, não é todo brasileiro que procura um dentista. Infelizmente, não. A gente no CRO, faço parte do CRO, a gente trabalha muito nisso. Inclusive, hoje no site do CRO tem o site das câmaras técnicas, né, dando orientação para a população, que o nosso trabalho lá é voltado para a população de orientação. Então, a gente já tem esse site à disposição de toda a população brasileira, o site do CRO, Conselho Regional de Odontologia, com essas orientações, né? Doutor Aônio, as campanhas incentivando o brasileiro a procurar dentistas é muito tímida. São muito tímidas as campanhas. Eu vejo dessa forma. Infelizmente, o Conselho ele trabalha com o capital gerado pelos cirurgiões dentistas, né? Mas a gente não vê o governo federal. Esse aspecto que eu não coloco as campanhas feitas pelos profissionais. Eu coloco a necessidade de uma campanha que seja subvencionada pelo governo, como faz aí. Recentemente, nós tivemos o Outubro Rosa, depois tivemos o Novembro Azul, mas não tem este empenho de parte das autoridades. Infelizmente, as autoridades não veem isso como um fator primordial, porque, no meu ver, a saúde começa pela boca. Então, devia se voltar também uma campanha a nível federal, né, não só estadual, municipal, para a saúde bucal. Isso falta. Pelo menos eu nunca vi um trabalho assim feito nos meus. Eu lembro na minha época de projeto Rondon, que eu fazia o projeto Rondon, que nós íamos na periferia ou nas cidades, da orientação, de higiene bucal. Hoje nem mais o projeto Rondon existe. Sim. Então a gente dava orientação naquela época. Hoje não tem mais nada disso. E o brasileiro cada vez mais desdentado. Cada vez mais desdentado. Eu fico imaginando a tua surpresa quando encontra alguém assim, e não é muito difícil de encontrar essas pessoas que têm problemas na boca, aqueles que tentam sorrir ou não sorriem para não mostrar os a pessoa fica constrangida em mostrar os dentes, né? Eu trabalho muito nisso, eu leciono, então eu passo muito isso para os colegas, né?
A pessoa vai dar o sorriso e não se sente constrangida, né? Até muda até a aura da pessoa, a aura ao redor, a energia do ambiente, né? Porque o sorriso, a gente chega a um sorriso assim, muda toda a relação interpessoal. Aí sorrir faz bem. Sorrir faz bem, né? É o livro do Dr. Aônio, Sorrir Faz Bem. Doutor Rodrigo, o que causa a cárie? Tem algum alimento, algum item que tenha uma incidência maior e provoque a cárie? Alimentos açucarados, devido a ações de determinadas bactérias, provocam uma maior acidez e podem aumentar essa ocorrência da cárie dentária. Não, é tão bom comer doce, doutor Rodrigo. É bom demais. Um chocolatezinho, uma delícia, né? Sim. Mas assim, não é para não comer doce. A pessoa pode comer doce, não é proibido comer doce. Mas, se comer açúcar, doces açucarados, faça uma higienização. Não fique um grande período sem higienizar os dentes. Comeu docinho, posteriormente vá fazer sua higienização. Ao comprar um docinho numa loja de conveniência, vai pegar uma bala, dê preferência por uma bala sugar free. Tomar um cafezinho, quem sabe um adoçante, prevenindo esse açúcar. Porque quanto menos açúcar, menos ácido dessas ações das bactérias, vai diminuir a incidência de ocorrer uma cárie. O senhor citou dois produtos que nós acabamos de dizer aqui há instantes, né? Dizemos há instantes, vocês disseram, né? Eu só perguntei. O café... Com açúcar. E o açúcar. O açúcar. O café em si não... O café com relação a amarelar os dentes. Isso. E o açúcar agora é outro. Ou seja, ambos juntos, né? Cafezinho com açúcar, cárie e escurecimento dentário, né? É o vilão, um grande vilão. O grande vilão, né? Olha, vocês que estão acompanhando aqui o nosso Gente que Fala, estamos aproveitando a presença do Dr. Aônio Vieira, que é cirurgião dentista, e também do Dr. Rodrigo Souto, também cirurgião dentista, neste Gente que Fala. Dr. Aônio, o livro Sorrir Faz Bem. Como eu tenho acesso a este livro Sorrir Faz Bem? Em qualquer livraria do território nacional, ele está à venda. E posso acessar a internet? A internet, o site é www.aoniovieira.com.br. Agradeço a gentileza do senhor ter estado conosco neste finalzinho. Muito obrigado. Um ano de 2015 maravilhoso, com muito sucesso, muita saúde para você, a família e todos os ouvintes e telespectadores. Dr. Rodrigo Souto, grato por ter vindo no nosso Gente que Fala. Obrigado novamente pelo convite. Ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado, muito obrigado. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.